Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Sabe que dia é hoje? Pois é, sexta-feira. Que delícia, sexta-feira chegou, não é? Mas todos os dias da semana são importantes, não é verdade? Estamos no ar com o nosso Visão Geral de hoje. Visão Geral, uma visão diferente no seu dia a dia. Meus amigos, certa vez um jovem pediu ao dono de uma loja para usar o telefone. Ainda que não quisesse escutar a conversa, era impossível deixar de ouvir o que o jovem falava. Ele dizia assim: minha senhora, quer me contratar para limpar o jardim da sua casa? A mulher respondeu: não, eu já tenho quem limpa o jardim da minha casa. Ele insistiu: mas eu posso deixar o seu quintal muito bonito. E ela então disse: mas quem limpa para mim também deixa o meu jardim muito bonito. Mas eu posso cobrar um preço justo, disse o jovem. Ela respondeu: mas eu já pago um preço justo. E completou dizendo: estou muito satisfeita com a pessoa que limpa o jardim da minha casa. Depois de desligar o telefone, o dono da loja chegou perto do jovem e lhe disse: vi que você está procurando emprego. Quer trabalhar aqui comigo? O jovem respondeu: não, eu não estou procurando emprego. Eu trabalho para essa senhora com quem falei há pouco ao telefone. Eu só queria saber o que ela acha do meu trabalho. Somos avaliados o tempo todo por nossos superiores, mas saber o que realmente significamos para as empresas e pessoas é fundamental. Isso nos ajuda a crescer dia a dia. E hoje, meus amigos, eu vou conversar com uma pessoa que é campeã em comunicação. Áurea Regina de Sá, jornalista e coach de comunicação e minha ex-colega de trabalho. E você não sabe a alegria, o prazer que eu tenho em recebê-la aqui. Tudo bem, querida? Recíproco. Obrigada, Alberto. Tudo bem com você? Áurea, quanto tempinho, hein? Bastante tempo, pois né? Tivemos a é. oportunidade de trabalhar juntos numa emissora de TV. Pois é, mas hoje é uma delícia. Entrevistar você, tenho certeza que vai ser maravilhoso, privilégio que poucas pessoas têm. Eu sei que o Jô já teve, eu estou tendo um privilégio hoje. Para mim é que é uma honra, o privilégio, a chance de poder falar sobre esse assunto que eu gosto tanto. Áurea, se alguém me encontrasse na rua e me dissesse assim: olha, você se lembra da Áurea? Eu falei: jornalista? É. Ah, trabalhei com ela, então me conta, como é que ela é? Olha, a Áurea é uma pessoa extremamente séria. Raramente eu a vi sorrindo assim, gargalhada. Eu garanto que nunca vi a Áurea dar uma gargalhada. Séria, competente, focada no trabalho. Eu estaria falando exatamente o que definiria você? É o que as pessoas falam de mim, é também a maneira como eu me vejo. E muitas pessoas se surpreendem quando ouvem a Áurea dando uma gargalhada, por exemplo. Outro dia eu tive uma experiência interessante, eu coloquei um vídeo, que era uma brincadeira, eu recebi, joguei num grupo de WhatsApp que eu participo com alguns amigos, e uma das moças disse: nossa, eu nunca imaginei que você fosse publicar um vídeo desse. Olha só, eu também sou leve, dou risada, gosto de brincar. Né? Sem dúvida. Mas você é muito séria e competente. Obrigada. Jornalista, radialista, trabalhou por 15 anos como repórter de TV, depois disso iniciou carreira como treinadora. Aproveitou a experiência como entrevistadora e passou a ajudar as pessoas que dão entrevistas para a imprensa, num treinamento chamado Media Training, que em português significa treinamento de mídia e está baseado no desenvolvimento da comunicação pessoal. Áurea, você tem absoluta convicção e certeza de que você escolheu a profissão certa na sua vida? Sempre, desde os 13 anos eu queria ser jornalista. E aqui um segredinho, tive que brigar com meu pai para que ele aprovasse essa carreira, porque ele não estava satisfeito com a minha escolha, por algum motivo dele, mas eu sempre me encantei com o jornalismo, sempre gostei muito de falar, de escrever, e o meu objetivo maior era conseguir, através dos canais que eu pudesse ter acesso como jornalista, a passar mensagens positivas para as pessoas, para ajudar na conscientização, na cidadania, na criação de pessoas que pudessem saber o que elas querem, o que elas vieram fazer aqui. E eu fiz isso na TV, na medida do possível, porque também tive a experiência de cobrir notícias ruins, voltadas à violência, e até foi por isso que eu deixei o jornalismo. E aí sim eu me encontrei de novo no treinamento. Então hoje eu sou treinadora e eu busquei os recursos necessários, continuo buscando, porque o aprendizado é contínuo, a gente nunca para de aprender, para poder oferecer treinamentos cada vez melhores, mais eficazes para as pessoas que têm medo de se expor. Muito bem. Bom, eu também posso dizer a você que desde garoto eu queria ser narrador de futebol. Tanto quando eu nasci, quando me deram um tapinha na bunda, eu não chorei, eu gritei gol. Então, tinha certeza que eu ia ser narrador de futebol. Áurea, vamos falar de glossofobia. O que é glossofobia? Medo de falar em público. Medo de falar em público.
Medo de se expor, medo de estar diante de pessoas e sofrer daquilo que você citou no início do programa, da avaliação, do julgamento. Muita gente deixa de aproveitar a oportunidade de se expor, não precisa ser diante de uma grande plateia. Pode ser diante de um grupo pequeno ou até diante de um interlocutor só, como eu estou aqui à sua frente, porque tem medo de se expor, tem medo de achar que o outro vai ficar avaliando. Mas será que ela é boa mesmo o suficiente? Será que ela é tão bonita para aparecer na TV? Será que ela é realmente inteligente? Sim. Será que ela sabe fazer o que ela está falando, que sabe? Então, ninguém está fazendo essa avaliação. Na real, ninguém está fazendo essa avaliação. A pessoa mesmo fica processando essas dúvidas porque ela não se sente confiante. Olha que interessante. Tudo está baseado na autoconfiança. Aquela tal história da pré-ocupação, que é ocupar-se antes do fato ter ocorrido. Então, e normalmente 99% das preocupações que temos não se verificam, graças a Deus. Não existem. Mas é Somos verdade. nós que criamos. Por isso que é importante trabalhar a mente. Além de coach, Alberto, eu tive a oportunidade de fazer a formação em programação neurolinguística, que é exatamente isso. Você se conhecer o suficiente para trabalhar a sua mente a seu favor e não contra você. Sei. Aqueles monstrinhos, falando de forma ilustrada, que existem aqui, uma voz negativa falando, você foi convidada para dar uma entrevista na TV? Você está se achando, né? Você acha que você pode ir lá na TV? Não, lá é só para gente importante, você não. Aí eu penso, verdade, né? Olha, Alberto, obrigada, desculpa, mas eu tenho outro compromisso nesse dia, eu não vou poder ir. Não faz sentido, né? Certo? Não, tem nada se você tem um propósito de vida, se você quer passar a sua mensagem para outras pessoas, a TV é um dos canais mais importantes para isso, porque dissemina de uma forma muito rápida, ainda mais a emissora aqui. O medo é o maior obstáculo que as pessoas têm? Segundo as pesquisas científicas, o medo de se expor é, inclusive, um medo maior do que o medo da morte. Maior que o da morte. Existe o medo da cobra, que também faz parte dessa lista, medo de uma picada de cobra, sim, mas o medo de se expor ganha nessa listagem. A história do medo da morte é uma coisa muito relativa, né? Até uma brincadeira, eu não suporto nada que me provoque violenta emoção, descarga de adrenalina, diferença de gravidade. Eu falo que emoção para mim basta meu saldo bancário, não preciso mais. Mas uma vez andando naquelas montanhas russas, aquela coisa, uma loucura, eu cheguei a pensar, bom, um dia eu vou ter que morrer mesmo, acho que chegou a hora, porque eu senti a sensação, quer dizer, o medo da morte é muito relativo, porque a morte é algo que vai pegar todo mundo, então não adianta, você divide com mais de 7 bilhões de pessoas esse medo. Agora, realmente essa sua colocação é extremamente importante. Como que a pessoa deve lidar com o medo? O que ela tem? Qual é o primeiro passo que você daria de conselho para essa pessoa? É o autoconhecimento, não é nem conselho, é uma orientação mesmo, para que a pessoa, se quiser se submeter a esse processo de autoconhecimento, ela vai perceber que o caminho é por aí. O primeiro passo é se reconhecer. Então, se reconhecer nos aspectos positivos. E vou te contar uma historinha para ilustrar isso. Um piloto num voo para Brasília, ao aterrissar, ele fez um pouso maravilhoso, que você nem sentia que tinha tocado no solo. E é comum, eles abrem o microfone para falar alguma coisa, né? Chegamos, sejam bem-vindos a Brasília e tal. E ele disse, então, depois desse pouso espetacular, eu quero desejar um ótimo dia a todos. Olha que legal, Ele né? se surpreendeu, porque ele foi muito engraçado até, mas mostrou uma autoconfiança muito grande. E um autorreconhecimento. Agora, olha que engraçado, Alberto. Muita gente interpreta isso como arrogância. Quer dizer, a pessoa quando se enxerga positivo, com qualidade, ele é muito arrogante. Sim, verdade. E muitas vezes nós ouvimos coisas, por exemplo, se você elogia uma pessoa, como você está bonita hoje, a pessoa diz, imagina, são seus olhos, que é isso? Puxa, você é tão inteligente, que é isso? Tem muito mais gente inteligente do que eu, mas eu estou te enxergando assim? Assim. Então falta talvez você se enxergar assim também, para que isso seja um reforço da sua autoconfiança para poder assumir outro tipo de desafio, aqueles em que você ainda não se sente tão confortável fazendo. A autoconfiança a gente pode classificar, por exemplo, como um remédio. Por exemplo, o remédio em dose certa, ele te cura, em dose excessiva, ele te mata. Falou então tudo. É mais ou menos isso. Tudo é na dose certa. Tudo na dose certa. Então é no ponto bom para você, gosto de chamar isso. Se a gente tem uma régua de 0 a 10 e eu posso regular essa régua, em que ponto de 0 a 10 a minha autoconfiança fica boa? Eu me sinto bem com isso. No 5, ok. Se ela estiver no 8, eu posso parecer arrogante? Talvez.
Mas para isso, para não ter essa incerteza desse talvez, é importante que eu me conheça. Porque assim, ao falar, ao contar alguma conquista que eu tive, eu posso perceber no meu não verbal, ou seja, nos meus gestos, nas minhas caras e bocas, na minha fala, no meu tom de voz, no conteúdo que eu apresento, se eu estou tendo uma postura arrogante ou simplesmente se eu estou querendo compartilhar uma conquista. E quando você fala em autoconfiança, evidentemente que você está por dentro exatamente do assunto que você vai desenvolver. Sim, que você é o vai primeiro falar. passo. Eu me recordo certa feita. Você não era nascida, 1980, e eu fui fazer pela Rádio de São Paulo, pela Rádio Capital, uma cobertura da chegada do João Paulo II ao Brasil. E eu fiquei meio nervoso, porque como é que eu vou fazer uma cobertura do Papa no Brasil? Aí o doutor Hélio Ribeiro, que mora lá no condomínio Paraíso, que fica no céu, me chamou com aquele vozeirão e falou assim: o que importa é que você vai falar algo sobre aquilo que você tem conhecimento. Estude esse assunto e fale sobre isso, não tem problema. Se você chegar e falar diante de qualquer presidente da República, presidente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se é isso só que você vai falar, você está confiante, você sabe o que você vai falar, pronto, acabou. Então, esse é um ponto extremamente positivo. Dominar o assunto que você vai falar. Sim, é muito positivo. Sem isso, você quer mágica. Aí não tem como, né? Não adianta só aprender as questões técnicas, lidar bem com a emoção. Se me convidam para falar sobre física nuclear e eu não tiver estudado nada, não dá. Então eu preciso me abster dessa oportunidade. Medo e timidez são coisas que caminham juntas, não? Estão próximas. Não necessariamente a pessoa que tem medo é tímida, ou a que é tímida tem medo, mas elas estão próximas. O tímido foca muito essa questão do outro, como o outro me enxerga. Enquanto a energia pode ser canalizada para o contrário, como eu me enxergo, aprendendo a me reconhecer com qualidades e com pontos de melhoria também, porque nós somos um conjunto de pontos positivos e pontos de melhoria. Aliás, eu quero reforçar aqui que eu adoro falar em pontos de melhoria, não em defeitos, em erros, em problemas. Todos estamos num processo de aprendizado contínuo na vida, é por isso que a gente está aqui, eu acredito. Sim. Então é importante que a gente perceba isso não como um defeito, algo ruim, porque parece que aquilo já cria um rótulo. Eu tenho isso, e então eu não posso melhorar? Claro que pode, é só você se dispor a melhorar. Aí vira um ponto de melhoria, que é muito mais desafiador do que você anunciar que isso é um defeito. Aliás, eu adorei quando você falou que você deixou escapar uma das suas falas, é que você não gosta de falar problema, você gosta de falar desafios. Desafio. O problema parece que você tem um tijolo, uma pedra de paralelepípedo sobre as costas, então tem um problema, e aí você sente e chora, é a sua opção? Não dá, né? Ninguém tem esse tempo para sentar e chorar. A maioria das pessoas que te procura para vencer o quê? A dificuldade de se expor, de falar em público ou de dar entrevistas, que caminham muito juntas, porque ao dar entrevista eu também estou a serviço do público. Você, em primeiro lugar, que é meu interlocutor direto, os profissionais que estão no estúdio e quem está em casa me assistindo. Sei. As pessoas estão me avaliando, com certeza, porque isso é inerente ao ser humano. Agora você... Mas eu não estou preocupada com isso. Nesse momento você está falando em público, talvez por um público muito maior, gigantescamente falando, do diante que caberia daquilo numa que sala. você... Isso, exatamente. Né? Então, você está falando em público agora, e muitas pessoas chegam aqui. E confesso a você, isso não estou procurando aqui, não quero me vangloriar de nada absolutamente, mas as pessoas falam assim ao final da entrevista ou quando estão caminhando nos corredores aqui para sair da emissora: olha, eu cheguei aqui muito nervoso, mas você me deixou muito à vontade. Isso é uma coisa, talvez não tenha sido eu que tenha deixado à vontade. Acho que todo o composê da entrevista acabou. A pessoa chegou aqui, viu o ar-condicionado gostoso, sentindo-se bem, todo mundo aqui trabalhando, receptividade. Então tudo isso aí acabou cooperando para que a pessoa se sentisse tranquila. Sim, isso é verdade, isso acontece. E o contrário também. Quando um apresentador, um repórter ou um interlocutor que não seja da mídia, uma pessoa, você vai numa reunião, você chega lá, ao invés da pessoa te deixar à vontade, ela tão endurecida que nem se percebe assim, acaba deixando o outro mais preocupado, né? Então, como você recebe as pessoas quando vão na sua casa? Você oferece uma água, um café, você está aqui, vamos conversar, como é que você está? Você é gentil, é a mesma coisa, né? Você falou em gentil, gostaria de incluir aí um tema muito interessante para o desenvolvimento da comunicação pessoal, que é a prática das virtudes. Mas me fale desses livros, você os escreveu, são meus, Isso. Muito obrigado. Eu já, esse livro aqui, vou fazer uma coisa para você. É melhor aberto, mas fechado ele já é maravilhoso. O que a textura da capa é algo novo nas gráficas, chama Soft Touch. Soft e você touch. Sente mesmo uma textura diferente. Diferente. É um dos poucos livros que é bom também fechado. Aberto com certeza é muito melhor. Você vai ficar sentado aí?
Interrogação. Saiba como o coach transformou a vida de pessoas e empresas. Como é que é a história desse livro? Esse livro eu tive a oportunidade de organizar e convidei 22 coaches para fazer parte comigo do livro. Eu tenho um capítulo e outros 22 coaches escreveram outras histórias. Nós contamos cases, são casos de sucesso de atendimentos de cada um desses profissionais que tiveram oportunidade de ajudar pessoas e empresas que quiseram dar um salto. Eles quiseram sair da cadeira, parar de ficar sentado para agir, para ir para ação e conseguir realizar seus objetivos. Que delícia. E cada história muito interessante, uma mais que a outra. Eu adoro histórias, né? Você já percebeu que eu comecei contando uma aqui, eu adoro histórias, né? E a minha é sobre comunicação, claro, que é o meu trabalho, claro, lógico, né? Que eu ajudei um executivo da área financeira do Rio Grande do Sul, num trabalho que nós fizemos online. E ele tinha muito medo de falar em público, fugia das entrevistas para a imprensa. Para você ter uma ideia, ele é diretor, até hoje, mas já estava na casa há 25 anos, evitava todo tipo de exposição. Quando ele entendeu, durante o processo de coaching de comunicação, que valia mais ele passar a mensagem para as pessoas, para transformar a vida das pessoas, do que ficar se preocupando com o julgamento que talvez alguém tivesse, aí esse homem deslanchou. Foi muito interessante esse processo. Esse outro livro aqui? O Backstage é o mais novo, foi lançado no final do ano passado. É um livro em que eu conto histórias de entrevistas jornalísticas que eu tive o prazer de fazer na época em que eu fui repórter, indicando os equívocos que os porta-vozes cometeram, políticos, executivos. Eu não cito nomes por uma questão ética. Desculpa, todo repórter tem um entrevistado preferido, tá vendo? Tem. E é verdade. Tem, porque a pessoa quanto mais clara ela é, quanto mais simpática, interessada em transmitir as informações, o repórter fica fã, ele quer objetividade para resolver o desafio da reportagem, né? O entrevistado que xingou o repórter, o entrevistado que precisa de legenda. Está bem atual isso, hein? Não é sobre história atual, mas está bem atual porque tá bem atual. Alguns o microfone que não é tão atual assim, não. Mostra a foto do microfone retrô. Eu vou falar uma coisa para você, eu já fiz gravação nesses microfones. É bonito, né? É bonito. Tá voltando essa moda, né? Não, e esses microfones são muito bons, muito bons. E seu livro tem uma coisa que eu acho interessante. Primeiro que eu gosto de livros cheios de capítulos curtos, que eu acho que é muito interessante. E sobretudo esse aqui, você vai ficar sentado aí, interrogação. Esse é o livro, por exemplo, que se eu fizer uma viagem de avião daqui a Fortaleza, eu leio no avião. Sim. Porque é uma leitura fluida, os dois. Muito gostoso. Gentileza. Fale-me sobre isso. Gentileza é uma das virtudes, né? O que são virtudes? Não é nada ligado à religião. São virtudes, são práticas boas, positivas, aquilo que a gente aprendeu em casa, né? Que a gente teve a oportunidade de ter contato e muitas vezes, no decorrer da vida, alguns de nós se esquecem disso, das virtudes, e começam a praticar os vícios, que são o contrário das virtudes. Então, por exemplo, gentileza é virtude, grosseria poderia ser um vício. Tá. Por que muitas vezes nós deslizamos e cometemos isso, os vícios? Porque nos esquecemos das virtudes. O chamado é: acorde, esteja atento para a sua postura, para a sua forma de ser e se comunicar, porque a comunicação é só o reflexo de quem somos. Nós projetamos através da palavra, da escrita, do não verbal, aquilo que nós temos por dentro. Então, quando nós, por exemplo, manifestamos uma grosseria, nós estamos nos desconectando de nós mesmos, da nossa essência, que é virtuosa, que é positiva. Entendi. E acabamos, muitas vezes, interagindo de forma inadequada com o outro. Por isso o chamamento é: vamos praticar as virtudes, né? São a gentileza, a humildade, a solidariedade, a generosidade, a paciência, porque isso nos ajuda a produzir uma comunicação mais eficiente. Agora, como é que você conseguiria tirar um defeito desse apresentador aqui que usa demais as mãos para falar? Que defeito? Vamos lá. Não sei se é defeito. O que você enxerga, tá vendo? Já mudou. Já mudou. Já amenizou. Não, eu quando estou falando, eu agito demais. Eu falo, eu não consigo. Você já deve ter percebido. Eu estou falando e as minhas mãos parecem que estão mexendo em alguma coisa na cozinha, mexendo numa panela, alguma coisa. Eu fico o tempo todo falando, mexendo com as mãos. Quer dizer que se a gente tirar o som da TV, vamos achar que você está cozinhando e não apresentando um programa de entrevistas. Vamos lá. Primeiro que a impressão que a pessoa tem normalmente é de que ela exagera ou falta alguma coisa. Então tem as duas declarações. Ou eu exagero muito, eu gesticulo demais, ou eu acho que eu pareço um robô quando eu falo. Qual é o meio termo? Qual é um bom termo? Você precisa se conhecer.
Então você pode, no seu caso, que apresenta vídeo, pode assistir esses vídeos e tentar analisar. Será que é exagero? Se eu tirar tudo, vai parecer robô? Se eu deixar o meio termo, vai ficar mais interessante? Experimente um pouco menos. Muda essa régua de lugar, tá? Agora, uma dica interessante, só para completar esse raciocínio, é fazer gestos que você faz variados. Se eu ficar aqui falando, assim? Pois é, Alberto, porque a comunicação, o telespectador começa a contar os gestos que eu estou fazendo e perde a atenção na minha mensagem. O que eu quero é que ele preste atenção, então, ouça a mensagem. A diversidade de movimentos pode, se for um movimento contínuo, repetitivo, torna-se cansativo. Mas se ela tiver variedade e coerente com o conteúdo. Sem dúvida. Eu quero dizer que o ambiente é amplo, tem muita gente, eu não posso dizer que é pequeno. Então tem que casar a fala com o conteúdo. Eu me lembro uma vez que, acho que numa das palestras que eu assisti, né? Que a pessoa falou mais ou menos alguma coisa sobre isso, que ela dizia assim, quando você falar todos vocês, você não pode falar todos vocês. Inclua as pessoas. Exatamente. Agora, eu achei uma fórmula, mais ou menos, para segurar um pouquinho os movimentos e ficar com algo nas mãos. Por exemplo, uma caneta. Eu seguro um bocadinho. Quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, eu seguro um bocadinho. Embora eu ainda ache que eu preciso melhor avaliar se isso aí traz alguma coisa que seja contraproducente àquilo que eu estou fazendo. Tenha em mente que o comunicador, é importante que ele seja imprevisível, que ele surpreenda. Se ele for previsível, se eu sei o que você vai fazer, agora eu sei que ele vai colocar a mão aqui. Aí eu fico esperando isso acontecer e me desvio do centro, que é a sua história, o que você tem para falar, a sua mensagem. Agora, como narrador de futebol, normalmente pelo rádio, as pessoas não estão me acompanhando, mas é difícil você ficar narrando futebol assim, você fica o tempo todo assim, você se mexe. Eu brinco muito com o microfone, tocou para fora! E toco de mão, jogo o microfone para cá, eu fico o tempo todo brincando assim, mas isso no rádio é diferente, a pessoa não está me vendo, está apenas tão somente ouvindo. Mas é importante que tenha o gesto. No telefone também, você já deve ter presenciado alguém dando uma orientação de trânsito, você vira à esquerda, mas a pessoa não está olhando. Mas por quê? Porque a gesticulação ajuda a reforçar a fala, e isso ajuda a tirar a fala monotônica, sabe aquela fala que tem o mesmo tom, parece aquele exame de eletrocardiograma de quem morreu. Sim. Ou seja, você pode cansar, fazer dormir o seu interlocutor, morrer ele não vai, mas ele pode parar de prestar atenção, desviar a atenção. Como também aquelas pessoas que não... eu sempre digo que narrar futebol é uma música, você canta, é como se você estivesse cantando, ela sobe, ela desce, ela tem balanço e tal. E há pessoas, e nós sabemos disso, colegas e tal, que eles dão a informação alegre da mesma forma que dão a informação triste. Hoje é o aniversário de fulano de tal, hoje morreu fulano de tal. Quer dizer, não muda nada, não tem uma entonação diferente, isso aí realmente é algo complicante, complicador. Querida, podemos falar um pouquinho de redes sociais? Vamos lá. Como que é essa comunicação nas redes sociais? Hoje, fake news é um negócio seríssimo, né? Haja vista o caso da Marielle, aí, o que se espalhou de fake news, né? Nas redes sociais. Sobretudo, temos que tomar muito cuidado com isso, né? Porque toda vez que você se expõe, você cria para o outro um conceito sobre você. Então, se você escreve uma acusação, gera uma fake news, uma notícia falsa e pode, a partir daí, gerar um boato, você está passando para o outro a imagem de que você pode não ser uma pessoa séria, confiável, que você quer provocar alguma intriga com outros e não está nem preocupado com isso, ou seja, não tenho nenhum compromisso com o bem-estar social, eu só quero mesmo que o circo pegue fogo. Essa é a imagem que você quer que os outros tenham sobre você, então cuide do que você fala e do que você escreve. Mas no calor do momento eu acabei escrevendo. Eu tive uma vez um colega num curso que ele dizia assim, tínhamos um aplicativo antigo chamado ICQ, era isso? Que era um chat de bate-papo. Isso. E ele dizia assim, eu escrevo tudo que eu quero nisso aqui. E a gente olhou assim, como assim você escreve tudo? Ou seja, você não toma um cuidado sobre o que escrever? Eu escrevo, só que antes de dar o enter eu apago. É uma boa alternativa. Só não descuide para não bater a mão no lugar errado. O seu desejo de extravasar já tá foi. Ali. Né? Então não faça isso na rede social. Abra o aplicativo de redação de texto, de edição de texto e escreva ali.
Porque, de novo, é preciso se conhecer para entender. Eu vou atingir alguém com essa fala? Eu vou prejudicar alguém com o que eu quero falar? Eu preciso ofender alguém? O que isso vai trazer para mim e vai gerar para os outros? Se a gente tem algum compromisso social nessa vida, é importante que reflita sobre isso. Sem dúvida. Até porque a palavra, depois que ela é jogada, primeiro, muitas pessoas vão ler aquilo, vão ficar com a determinada imagem, ainda que você faça a correção, muitas pessoas que leram não vão ler. E aí vai ficar essa imagem para frente, sem contar os compartilhamentos que acabam trazendo mais consequências ainda, inclusive à luz da lei, a pessoa está transgredindo a lei e é passível, devido aos crimes de internet, é passível também das sanções da lei e é preciso tomar muito cuidado sobre isso. Alberto, se você me permite, tem um filme que ilustra muito bem isso que você acabou de falar, em que um padre, numa celebração, ele conta uma história de uma orientação que ele fez para uma mulher que se disse arrependida por ter criado um boato que prejudicou uma pessoa. Sim. Então ele disse, você vai fazer o seguinte, como se fosse uma reprimenda, uma penitência, tá? Isso. Você vai pegar um travesseiro, vai subir em cima de um telhado e vai levar uma tesoura com você, você vai cortar esse travesseiro. E você vai espalhar tudo que tiver dentro do travesseiro. E ela, sem perguntar por que, ela foi e fez. Voltou para ele e disse, olha, eu já fiz. E o que aconteceu? Bom, todas as penas do travesseiro se espalharam sobre o telhado e sobre as ruas e se perderam. Falou, então agora você vai lá e vai recolher cada uma das penas que voaram. Mas eu não consigo fazer isso. Pois é, esse é o efeito do boato que você gerou. Verdade, olha, extremamente muito interessante. Valiosa essa história. Muito valiosa. Qualquer dia, deixa o tempo passar, eu conto essa história no comecinho do programa, Isso. né? Claro que eu não vou dizer que é autoria minha, vou dizer que eu ouvi de Áurea Rodrigues, de Áurea Regina de Sá. Mas está num filme, depois eu passa sei, eu sei, mas é verdade. Você acredita que as palestras hoje, elas estão, não sei se perdendo espaço, devido redes sociais, devido muita coisa no YouTube e tal, porque antigamente eu me recordo, antigamente não é muito tempo também não, me recordo, olha, vai haver uma palestra com um palestrante e tal, era um acontecimento, você corria para comer, hoje está um pouco mais, as palestras estão se restringindo mais a contratações de algumas empresas e tal, como é que está esse caminho? Eu entendo que elas ainda são um canal de transmissão de informações e quem tem interesse mesmo vai. Presencialmente, compra o ingresso ou não, dependendo do formato da palestra. Mas é importante que elas também estejam disponíveis na internet. Claro que se for um conteúdo muito específico, contratado por uma empresa, em que haja alguma confidencialidade, você não vai conseguir expor isso amplamente pela rede social. Mas, se for possível, mais pessoas podem ter acesso. Agora, diante dessa larga experiência que você tem, a palestra, ainda que ela tenha um conteúdo extremamente sério, ela precisa ser salpicada com gotas de descontração, de humor, alguma coisa assim? Dependendo do assunto, sim. Uma palestra, até uma palestra sobre economia pode ter uma pitada de humor. Pode ter um exemplo criativo. É sempre importante na fala ter um exemplo que possa ajudar o interlocutor a ter um entendimento completo sobre aquilo, Perfeito. Porque as pessoas, elas captam, elas aprendem de formas diferentes. Então, nós acabamos de falar aqui sobre os efeitos do boato, de repente eu contei uma história que eu imagino reforçou. Na medida em que eu contei a história, as pessoas imaginaram a mulher subindo no telhado, rasgando o travesseiro. Sim, eu já imaginei aqui preocupado com ela cair do telhado. São imagens. Muitas pessoas assimilam o aprendizado por imagens com mais facilidade, outras só pela fala. Então, se você une as duas coisas e outras também pela sensação que elas têm. Se você conta uma história que provoca medo, ansiedade, você estava com medo da mulher cair do telhado, claro. Ou seja, essa emoção se apresentou para você, visitou você, e isso pode ter te ajudado a compreender melhor. As histórias formam na cabeça da gente a imagem. Sim. Eu sempre digo que às vezes eu vou te convidar, por exemplo, olha, domingo vamos num sítio assim, o sítio tem uma lagoa bonita, tem uma casa branca, você já está imaginando, não tá? Tô. Aí você chega lá, não é nada daquilo, né? mas a nossa imaginação é extremamente fértil, né? Dependendo dos referenciais que você tem, eu acredito que você vai criar imagens pertinentes a isso. Verdade. E isso vai te frustrar menos. Agora, se você chegar lá, vamos dizer que o lugar era super simples, mas isso não te assusta, porque era isso mesmo que você esperava. Agora, se você imaginou que ia num cenário de cinema e não era... Se decepciona. Vamos falar um bocadinho sobre o que inspirou Chico Buarque na música Olhos nos Olhos. Olho no olho, é muito importante olho no olho em qualquer segmento da vida, não? Qualquer interação, qualquer tipo de interação, num atendimento ao público, num balcão de farmácia,
farmácia. O olho no olho passa confiança, passa interesse e gera aceitação, porque você percebe que se o outro está com os olhos focados nos meus, ele está me dando um pouco do tempo dele para eu me manifestar também. Então eu fico aqui preso. Agora, se eu começo a falar com você, porque olha, não sei, viu, Roberto? Então, você fala, é melhor eu encerrar a conversa, né? Vou me despedir e vou embora, porque a pessoa não está interessada. Isso não é só falta de educação, né? É mais do que isso. Eu costumo falar o seguinte, que o olhar é tão importante, né? Esse olho no olho é tão fundamental que, por vezes, por exemplo, terminar um relacionamento amoroso de muito tempo, não é fácil, concorda comigo? Chico Buarque, ele disse que os olhos falaram isso e acabou. Quando olhastes bem nos olhos meus, o seu olhar era de adeus. Imagina o que transformou tudo, um olhar transformou toda aquela conversa apenas e tão somente no foco, no olhar e puro e simples. Então, eu realmente acho extremamente importante. Na televisão, sobretudo, né? Você está olhando na câmera assim, você dá uma viradinha de olho assim, pronto, já... Pode passar a ideia de que a pessoa não sabe o que está falando, ou ela está buscando uma mentira para colocar ali no lugar de um conhecimento que ela deveria ter. Ou seja, olho no olho passa a verdade. Agora, muita gente não se dispõe a fazer isso porque não se sente bem, né? Então a pessoa olha para baixo, Sim. Ela não se sente confiante para olhar nos olhos de igual para igual, porque somos iguais, todos somos iguais. Pois é, eu falei do final de um relacionamento, mas o início de um relacionamento também está nos olhos, Tem né? Muito, Pois é. A expressão do é jeito forte. que você me olha, vai dar namoro. Olha aí, não é verdade? É o início do negócio, tá certo? Isso aí. E quanto o vestimento, quanto a forma de você se postar diante, digamos, de uma televisão, diante de um público, como é que você orienta as pessoas? Tudo comunica. Não dá para desprestigiar a importância da vestimenta, de uma maquiagem, de um corte de cabelo, de um cabelo penteado. É importante que a gente tenha em mente, reforçando, qual é a imagem que eu quero que o outro tenha de mim. Então, eu sou convidada para dar uma entrevista aqui no seu programa, uma entrevista para você. Eu não posso vir com uma blusa de alcinha, com os ombros aparecendo, com um decote. Sei. Eu quero ter uma imagem de pessoa séria, como a imagem que você falou que tem sobre mim, porque Sim. isso é importante para mim, isso é valioso para mim, né? As empresas não me contratariam para fazer treinamento se eu não tivesse essa postura. Perfeito, então, perfeito. E eu me sinto bem dentro dessa postura. Agora, se isso é algo que te ofende, que te angustia, né? Por exemplo, eu sempre gostei de andar decotada, com roupa curta, então eu não vou aceitar fazer esse trabalho que é mais sério. Entendi. Então não aceite, porque se isso vai transformar a sua vida, deixar você triste, é melhor não fazer. Em relação ao homem, por exemplo, paletó e gravata, como é que você vê? Depende do cargo que a pessoa ocupa, né? Depende da atuação dela. Ela deve usar o terno e gravata porque é assim que a sociedade enxerga uma pessoa séria. Tá bom, você vai me dizer que muitos engravatados são corruptos, estão atrás das grades, e é verdade. Existe Isso. sempre exceção, né? Isso. A gente sabe Sim. disso. Mas você é partidária de que se você vai a uma recepção, se você for bem vestida e todo mundo estiver mal vestido, você não vai se sentir mal. Mas se você for mal vestido e todo mundo estiver bem vestido, você se sente mal? Sim. Essa você tem que estar adequado, lógica. né? Todos devem estar adequados. Então, na mesma medida em que você avalia o público de uma plateia, para quem você dará uma palestra, para entender que tipo de vocabulário você vai usar, qual é o tom da sua conversa com essa plateia, você também deve imaginar qual é o tipo de vestimenta que essas pessoas estarão para eu também me adequar a esse ambiente. Por exemplo, um casamento, vamos dizer assim, super chique, na igreja mais badalada da cidade, eu vou de shorts? Não. Não pode, eu né? chamarei mais atenção que a noiva, talvez, toda certeza, isso acontecer. com toda certeza. Então, qual é o seu objetivo? É se adequar aos padrões? Mas me adequar aos padrões é contra os meus valores, porque isso me engessa. Bom, vivemos na Terra, país Brasil, é aqui, assim que funciona Sem até dúvida. agora. Isso muda com o tempo. Eu me lembro muito daquele exemplo da Leila Diniz, que foi flagrada de biquíni, grávida, com um barrigão na praia no Rio, e aquilo na época foi um escândalo. E hoje em dia isso é normal? E é normal, não é? Uma mulher grávida com biquíni decente, aliás, nenhum problema. Aliás, mulher grávida, eu acho maravilhosa, mulher grávida. Quando uma mulher se engravida, é sinal de que Deus quer que o mundo continue. Sim. Porque virá mais um ser ao mundo. E sem contar que mulher grávida fica mais bonita, hein? Fica. É impressionante. Mas essa era a forma de interpretação da sociedade naquela lá atrás, época. né? Isso já mudou. Ainda bem. Áurea Regina de Sá.
o Jô falaria, eu adorei conversar com você. Obrigada, querido. Mas eu adorei ótimo. mesmo de coração. Eu também, querida, fiquei viu? muito à vontade. Que delícia. Você realmente deixa o entrevistado à vontade. Ah, que bom, Áurea. Meus amigos, conversei com essa moça com que eu tive o privilégio e o prazer de trabalhar na Bandeirantes, né? Trabalhamos juntos na Bandeirantes, querida Áurea. Hoje, sexta-feira, vamos lá, hein? Ó, afrouxar o nó da gravata. Que delícia, mas com moderação sempre, hein? Sempre. E paciente no trânsito para não ser paciente no hospital, tá bom? E não se esqueça que eu volto à noite às 7 horas com o RF Sport Clube. Tchau, até mais. Foi ótimo.